Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço a todos os anjos guardiões. O papo de domingo, o objetivo dele é levar informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas para os idosos, principalmente os enfermos. Cure suas enfermidades, dê esse suas necessidades. Peço vibrações positivas para as grávidas e seus bebês, dê esse suas necessidades. Peço vibrações positivas para as mães e os pais solteiros, dê esse suas necessidades. Peço vibrações positivas para as criancinhas, principalmente as órfãs, dê um lar, uma família, uma adoção para ambas. Peço vibrações positivas para os sofredores necessitados, inadimplentes. Peço vibrações positivas para os prisioneiros, pelos perseguidos pela justiça, pelos perseguidos pelos injustiçados. Eu peço comida para quem não tem o que comer, emprego para os desempregados. Peço vibrações positivas para aqueles que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus. Eu peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Eu peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, paz entre Israel e Palestina, paz entre Israel e Líbano, paz entre Israel e Irã, paz na Síria, paz ali para todo o Oriente Médio. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes que possam governar respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele vai ser desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo Mestre Chico Xavier e pelo Espírito André Luiz. Eu tinha combinado que em cada vídeo eu vou ficar fazendo repetição dos comentários, e quando eu achar necessário eu vou mudando, Então, quem tiver o livro, estude. Quem não tiver, compre para estudar. E quem não puder comprar, estude através da internet, Tem muitos vídeos falando sobre o livro. Então, como eu tinha colocado, que eu vou ficar repetindo alguns itens, Então, os 3 itens que eu vou repetir de novo. Porque o filme nem foi rodado, nem tem data de estreia. Então, a gente vai ficar nessa forma assim. Então, ele fala do chamamento ao bem. Então, nós somos sempre chamados para a caminhada do bem. E, pela nossa baixa moral, utilizamos o livre-arbítrio para a caminhada do mal, na maioria das vezes, e na maioria dos humanos, O outro item também que é importante, que Jesus manda os seus missionários. Ele mesmo manda os missionários aqui no planeta. Para quê? Para encarnarem, para ajudar o nosso processo evolutivo. Outro item também que é importante, que o André Luiz coloca, é a eutanásia. A eutanásia, ele diz que o espírito não fica preso, ao corpo, e o corpo que morre, enquanto o corpo está morto. E outro item que o André Luiz faz a colocação é que quando ocorre a eutanásia,
as células do perispírito morrem, né? E aí é um grande prejuízo para o espírito, né? A eutanásia. O papo de domingo de hoje é sobre que nem tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Então vamos entender essa colocação. Primeiro, eu vou falar, tem um dos estudiosos, né, da Bíblia, do hebraico primitivo e do hebraico contemporâneo, que é o Sebastião Celestino. Sebastião Celestino, ele traz essas informações, né? O problema todo está na tradução. A tradução, ela vem do hebraico para o grego, do grego para o espanhol, do grego para o inglês, do inglês para o espanhol, do espanhol para o português, né? Então tem muitas traduções aí que estão erradas, né? E se a gente pega o Novo Testamento, na Boa Nova, nós vamos entender que tem algumas falhas, né? Quando você pega assim a moral estranha, que Jesus não quer receber nem a sua mãe, nem Maria, sua mãe Maria, nem seus irmãos, ele fala quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Quando ele estava numa casa lá fazendo uma pregação. E aí, o que estava querendo dizer com isso? Que nós não temos só que amar só a nossa família sanguínea. Tem que amar as outras mães também e os outros irmãos, né? E quando ele fala, aí que tem um outro detalhe de tradução. No período de Jesus, o idioma falado era aramaico e não hebraico. Então já é um problema de tradução. E eles tinham lá, no período de Jesus, eles falavam de amar menos, odiar, Senhor. Odiar, ela não é só a expressão que nós temos aqui de odiar. Eu não gosto daquela pessoa, eu odeio aquela pessoa. Não é nesse sentido. Lá tinha duas funções, essa e odiar, de amar menos. Então, quando é colocado na tradução, ao pé da letra, que ele fala, na moral estranha, odiar seu pai, sua mãe, seus irmãos, ele está falando em amar menos, né? Então existe uma opção de problemas, né? E se a gente vai pegar o Velho Testamento, ali você, no Novo Testamento, você tem, principalmente quando se fala de Jesus, você tem mais certeza, por mais que tenha as traduções equivocadas, você tem mais certeza das coisas certas. Então vamos pegar alguns exemplos. Porque quando a gente fala dos discípulos, né? Então a gente pega o discípulo Lucas, né? Ele não foi um discípulo direto de Jesus, mas foi um discípulo de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando estava preso, o Lucas era um médico que se aproximou do Paulo de Tarso, lá visitando ele, e aí se tornou discípulo dele. Então Paulo de Tarso deu essa tarefa para ele, fazer contato com Maria de Nazaré, né? Então Maria de Nazaré passa todas as informações da infância, que é a mãe dele, né? Tudo que ela passou, tudo que nós sabemos da infância de Jesus está no Evangelho de Lucas, né? Então Lucas traz essa informação da infância que nós não tínhamos, né? Então vem através de quê? Maria. Aí você pega Mateus. Mateus foi o Levi, né? Levi foi um cobrador de impostos. Ele foi um publicano, cobrador de impostos, que ele tinha muito dinheiro e depois que ele conhece Jesus, ele se torna um discípulo de Jesus. Ele passa a ter contato com Jesus. Se você pegar também Zaqueu, que é o espírito Bezerra de Menezes, Zaqueu é um publicano, né? Que depois ele se torna, né? Quando ele vai subir em cima de uma árvore para ver Jesus, Jesus pede para ele descer, que ele ia jantar na casa de Jesus, e a partir daquele momento ele faz o quê? Ele se torna um discípulo de Jesus, ele
vende, doa uma parte que ele tinha, a outra ele fica com ele, e ele vai para a missão aonde? Lá na África. Então os sultões que não gostavam assim, do cristianismo, bota fogo no templo espiritual, e Zaqueu adentra ao templo espiritual para salvar as pessoas, e acaba morrendo, né? E aí nós temos vamos ter o que? Aí já não tem o Evangelho de Zaqueu, nós temos informações sobre isso. Aí nós temos Marcos. Marcos não foi um discípulo direto de Jesus, mas foi de Pedro, né? Foi um discípulo de Pedro. E ele teve nas viagens de Paulo na Ásia Menor, ele esteve junto lá com Paulo de Tarso, né? Quem foi Paulo de Tarso? Foi Saulo de Tarso, um juiz assassino que matou muitas pessoas, 1.500 pessoas, que quando foi para matar 1.501, que era o Ananias, o que aconteceu com ele? Quando ele estava indo para Damasco, viu uma luz no meio do caminho, e essa luz era Jesus, né? E falava: Paulo, Paulo, o que queres? Né? E aí ele dali ele se torna, né, um humano novo, né, e se torna Paulo de Tarso, né? Então e outra informação, a informação que se tem, porque tem os nomes, né, assim, eles mudam os nomes, é porque naquele tempo aquelas pessoas que se arrependiam, né, dos seus erros, né? Então eles terminavam, não vou, exemplo, a pessoa que era corrupta, eu não vou mais praticar corrupção, então eles terminavam esse homem novo, ele passava a ter um novo nome do humano novo. Então ele sai de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso, né? Então nós temos toda essa referência, tá? Quando o Papa Gregório ele coloca que Maria Madalena, ela não foi prostituta, né? E ela fala que houve uma troca entre o nome de Salomé, que foi prostituta, e aí trocaram por Maria Madalena, e tem a Igreja Católica Ortodoxa coloca ela como santa. Agora, só que o espírito de Maria Madalena ele encarna depois, como Teresa, que trabalha toda essa santidade de Irmã Teresa. Então essa é uma outra história, né? Agora, você vai ter lá colocação deles mesmos, dos discípulos. João Evangelista falando, né? Que ele fala da prostituta, ele fala da Maria Madalena, né? Agora, por que a Maria Madalena se torna Maria Madalena, né? Porque existia muitas Maria, era uma moda nas mulheres, os pais colocaram o nome da filha de Maria, né? Então, como ela pertencia a Magdala, ela é chamada Maria de Magdala porque era prostituta, quando ela passa a ser Maria de Madalena, ela não é mais prostituta, né? Então, todas as informações que nós temos, e aonde eu gosto de pegar minhas informações, gosto de estudar, por esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. Eu sento na Bíblia, essa é a opinião minha, cada um tem o seu jeito de estudar. Quando eu pego alguma coisa que eu quero saber do Velho Testamento, alguma coisa ali de algum discípulo e tal, algum evangelho, mas eu fico muito preso ao Novo Testamento, porque tem mais informações mais seguras, né? Porque é onde eles conviveram com Jesus. Essas informações é de convívio que tem com Jesus. Então você tem as informações, quando não é com ele, é com um discípulo que teve. Então Marcos não teve contato com Jesus, mas Pedro teve bastante. Pedro foi um dos
uns discípulos de Jesus que mais Jesus trabalhou, que ele só veio aceitar Jesus, aceitar o cristianismo depois da ressurreição de Jesus. E Jesus ficou fazendo esse trabalho em cima do Pedro, né? Até na própria ressurreição, Jesus falando para Pedro: Pedro, você me ama, né? Então, depois que Pedro ele aceita o cristianismo de verdade, ele faz cura das pessoas que passavam na sombra dele. Então ele passa em um determinado momento no rio onde a sombra dele passava, para quem tomasse aquela água ficasse curado, né? Então a evolução que o Pedro teve. Então Pedro foi o que mais teve contato com Jesus, né? E aí, quem é o discípulo dele que vai trabalhar os evangelhos? Marcos. Aí nós temos Lucas, que foi discípulo de Paulo de Tarso. Nós temos Mateus, que foi Levi, né, que foi discípulo de Jesus, né, diretamente. Nós temos Zaqueu, mas Zaqueu já ele morre, né? Mas nós temos João Evangelista. João Evangelista, né, foi um dos discípulos que mais viveu, foi 100 e poucos anos, 115, 110 anos, foi o que mais viveu. Nós temos o Tiago, que foi também irmão do João Evangelista, né? Então nós temos uma leque de verdade, né, trazida por eles, né? Pedro tinha divergência com Maria Madalena por causa do passado dela. Pedro também tinha divergência com Paulo de Tarso, a maioria deles por causa quando ele foi Saulo de Tarso, não tinha essa divergência. E principalmente a divergência ali era entre mais ele e o Tiago menor e o Paulo de Tarso ali. Por quê? O Tiago menor, ele cultivava as traduções hebraicas, né, ali para fazer aquele jogo político entre eles. E Paulo de Tarso, ele quebrou isso, ele não queria. E foi Paulo de Tarso que fez essa conversão com os gentis, porque eles lá não queriam assunto com os gentis, né? Então, é nesse contexto. Então, nem tudo que está na Bíblia é verdade, por causa, em primeiro lugar, as traduções, né? A maioria das Bíblias colocadas no mercado, isso é informação de Sebastião Celestino, né, que ele é um estudioso da Bíblia, está errada. Então, eu prefiro pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, estudar ali, pegar as fontes da Boa Nova, onde tem mais informações corretas, né? Porque por mais que tenha algumas informações de tradução errada, eu vou pesquisar. Então, estou sempre estudando e pesquisando, né? É isso aí. Então, é essa informação que eu trago sobre nem tudo que está na Bíblia é verdade. No outro papo de domingo, eu vou falar da indulgência, né? Nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec, no capítulo 10, né, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, vou estar lá a indulgência, né? A indulgência, né, quando ele fala da misericórdia também, a indulgência é uma caridade, mas é colocado assim, quando a gente não faz, a gente vê um erro de alguém e a gente não faz comentário daquele erro, principalmente daquela pessoa que está no pecado, né? Porque a maioria das pessoas gostam de, principalmente, fazer prejulgamento das pessoas. Então a gente tem que evitar. A gente vai ver, a gente vai pensar, mas a gente não vai expressar esse pensamento, né? E aí, na indulgência, a gente pode até fazer um comentário quando é
para salvar a maioria, né? E dizer desmascarar, mas nem sempre você tem essa necessidade de fazer de querer desmascarar todo mundo, né? Para dizer que aquele é um falso profeta e tal. Às vezes é uma perca de tempo e você quer ficar, como tem algumas religiões, principalmente protestantes, que invade, principalmente a Igreja Católica, quebra a estátua deles lá, invade, quebra santuários. Então, isso é errado, né? Isso não é prática de indulgência. A indulgência é você ver um defeito, tá, de outrem e não fazer comentário sobre aquele defeito, né? Agora, se a pessoa que é uma praticante pecadora e lhe procura, né, e aí você vai explicar para ela, olha, é isso, pronto, acabou. É explicar para ela. Agora, você não está ali apontando os defeitos dela, ou fulano você é uma assassina, ou fulano você é prostituta, ou fulano você é viciado, ou fulano você é lazarento, né? Aquele que não gosta de ajudar ninguém, você é isso, você é aquilo, né? Então, não é fazer comentário, é quando a indulgência, o indulgente é observar e não fazer comentário. É óbvio que, se você tem contato com aquela pessoa, vai ter um momento que vai ter os comentários, porque ela vai chegar para você e vai dizer alguma coisa, ou principalmente ela pedir um auxílio, né? Aí você vai fazer o comentário que tem que fazer. Não você fazer um julgamento ali dela, não você ficar fazendo as observações dos erros dela, ela falando, você é isso. Agora, ela traz aquilo para você, você tem que ser verdadeiro para ela, explicar para ela, né, a situação dela, né? Isso é um outro caso. Agora, não é ser indulgente, não é ficar falando mal das pessoas, principalmente quando as pessoas ficam vendo na televisão uma pessoa que não foi julgada ainda. Aquele que é um assassino, aquele é um corrupto, aquele entendeu? Por mais que tenha erros ali, falhas dele, a gente não pode fazer esse comentário. Tem a justiça para julgar, né? A gente pode pensar, mas não expressar esse pensamento. Então é nessa colocação que eu vou fazer esse comentário. Então, não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo. O objetivo foi atingido, de eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.